da tenda ao nosso coração, de um endereço físico ao nosso coração. Esse é o título da mensagem de hoje. A gente vai abrir aí muita Bíblia. Êxodo capítulo 33, eu vou ler do versículo 7 ao 11, em Êxodo 33. Enquanto vocês abrem, eu vou beber uma água. 33, 7 a 11. Está uma noite sem vento, está uma noite com muito calor, mas eu quero que a gente sinta muito mais calor aqui hoje, mas que seja o calor do Espírito Santo te abraçando, te aconchegando aqui nessa noite, porque Ele vai fazer isso. A gente conhecer o plano de Deus não há nada mais bonito de alguém que se mostra um povo politeísta e ele vai chegar até o fim se revelando como Pai. Êxodo 33, 7 a 11. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía até a tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Glória a Deus. Pai, louvado seja a tua palavra, louvado seja esse momento, louvado seja teu nome por todos nós aqui presentes, por quem está assistindo online, pelas pessoas que serão impactadas, Pai, com a renovação de mente de todos nós aqui essa noite. A gente te pede discernimento de espírito, enche-nos com teu Espírito Santo e nos dá entendimento, para que a gente possa não só desfrutar e entender sua palavra, mas vivê-la, viver Jesus Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu não gosto muito de orações prontas, não. Sei que tem pastores que colocam até a oração aqui prontinha, né? Mas eu creio que a oração tem que vir. Tem que ser um bate-papo com Deus. Não tenho o intuito de parecer eloquente quando eu oro, nem querer ser poético, nem nada. Apenas conversar com o Pai aquilo que a gente está sentindo no momento. Sabe, gente, Deus sempre quis estar perto de nós. Deus sempre quis morar perto de nós. É interessante, Bena, porque Ele sempre quis se revelar como um Pai. Mas não dava para Ele chegar para um povo antigo, homem das cavernas, vamos botar assim, vocês estão me entendendo, e já sair se revelando como um Pai, mas tudo no tempo perfeito dele. E aí ele estabeleceu, sabe o quê? Símbolos da sua presença no meio do povo. Tem várias, mas eu vou citar 3, e eu vou me basear nessas 3, nessa palavra de hoje. Tendas, e depois ele interrompe as tendas e faz o templo, e tem, por exemplo, a Arca da Aliança. Também é um símbolo da presença de Deus ali. Esqueça Jesus Cristo ainda. E ali ele foi se manifestando e tudo era o início de uma revelação maior e muito mais poderosa. Quando Deus quer revelar algo a você, Ele não revela de vez. Se Deus revelasse de vez tudo que José ia passar, se eu estivesse no lugar de José, eu ia dizer, está repreendido, Senhor. Quero passar por isso, não. Então a revelação dele tem que ser aos poucos, tipo, ele deixa a gente cair no poço, ele depois vai dizer assim, ó, se preocupe não, que eu vou te tirar daí. Aí vai tirar dali, ele vai botar prisioneiro, se preocupe não, que eu vou te tirar daí. Aí ele vai para a prisão de fato, dentro de uma cadeia.
Aí depois, se preocupe não que eu vou tirar daí. Então, de repente, José devia estar pensando, qual vai ser o outro? Não, agora é o de repente, eu te tornei de governador. Porque uma hora acaba, gente. O deserto uma hora acaba. A gente só precisa saber que Deus já viu depois da curva. Está tudo certo com a gente. Continue no caminho dele, porque ele está se revelando aos pouquinhos, para depois se revelar por completo. À medida que a gente vai tendo entendimento, a gente vai experimentando o poder de Deus. A gente vai experimentando o melhor de Deus. Hoje a gente vai entender que o Deus que outrora habitou em tendas feitas por mãos humanas, ele decidiu que nenhum palácio é capaz ou é digno de receber a glória dele, mas ele escolheu o seu corpo para habitar. Isso é forte demais. Ele disse, eu não quero habitar em nenhum palácio, não me serve, mas no teu corpo eu tenho o prazer de habitar. Quem Deus escolhe, gente? Veja o que fala o versículo 11. Eu queria que vocês pegassem mesmo essa palavra para vocês, em cada lugarzinho que eu vou falar aqui. Cada coisinha, porque às vezes parece que a gente não leva muito a sério a presença de Deus nos dias de hoje. O Senhor falava com Moisés face a face, diz o versículo 11, como quem fala com seu amigo. Que coisa linda, cara. E Jesus chama a gente de amigo também. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, não se afastava da tenda. Josué percebeu que a tenda era melhor que Moisés, que a tenda era melhor do que tudo, porque a presença estava na tenda. Deus escolhe para estar na presença dele aqueles que querem estar na presença dele, aqueles que não querem se afastar da presença dele, aqueles que têm sede da presença dele. Isso é lindo demais. Moisés subia no monte, Josué ficava ali, cara, na beira do monte, mas não queria sair da presença. Meus queridos, não se enganem. Deus continua estando em ambientes em que querem a presença dele. Isso vale para os desigrejados que dizem que não precisa vir ao culto. Ei, Deus vê em qualquer lugar. Deus está em qualquer lugar, mas há várias interpretações, várias revelações da presença de Deus. Essa presença cavode, essa presença física, essa presença, ele gosta de estar num ambiente de comunhão, num ambiente de igreja, porque eles tinham a tenda para que todos se encontrassem nela, para que todos olhassem para a mesma direção. Josué dizia, estou vendo Deus falar face a face com Moisés. Eu creio nisso. E eu quero um dia que Deus fale face a face comigo. Até o dia que ele falou, mas não é essa pregação que a gente vai estudar aqui hoje. E aí, gente, Deus manda fazer a tenda. Construa a tenda, eu vou habitar ali. E aí ele fala assim, ó, o versículo 7 vai dizer, ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda de encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Deus estava dizendo, vocês vão me achar na tenda. Pronto. Todos corriam para lá, ou de olhos, ou físico, que era Moisés. O que havia ali? União. O que havia ali? Igreja. O que havia ali? Pessoas reunidos. E o que havia de mais importante com as pessoas reunidas? A presença de Deus manifesta. O ambiente de unção é importante, porque certas coisas só acontecem em grupo. Ele fala, onde dois ou mais estiverem concordando na terra, será concordado no céu. Onde dois lá estiverem, ali estarei. Ele está quando você está sozinho, mas a concordância precisa de dois ou mais. Para ser igreja, dois ou mais. Para ser imagem e semelhança de Deus, dois ou mais. Mas tinha um problema ali. Num determinado momento, a tenda, Máximo, ia ter que ser desfeita. As tendas não podiam ser definitivas. Então a presença de Deus, meu amor, ela vinha e ela ia. Ela vinha e ela ia, mas assim que ele estava se manifestando devagarinho. Por quê? Porque eles não estavam ainda no lugar que Deus estabeleceu para eles estarem. Porque eles precisavam caminhar no propósito de Deus. Preste bem atenção nisso aqui.
Se você quer a presença de Deus em sua vida, você precisa estar no lugar que Deus deseja que você esteja. Seja no físico ou seja no espiritual. Ele nos ama a ponto de se manifestar de uma maneira, gente, que a gente possa entendê-lo. Se eu perguntar aqui, vale para mim também. Você realmente caminha no caminho do Senhor? E aí, gente, ele dá uma outra ordem, porque as tendas já eram aqui. Está vendo como vai ser rápido? Aí veio o templo. E o templo está em 1 Reis 5. E eu vou ler do 2 ao 7. É história aqui, mas é uma história boa. 1 Reis 5, 2 a 7. Quando é mais curto eu vou lendo, quando é mais longo eu espero um pouquinho, tá? 1 Reis 5, 2 a 7. Ali no Novo Tempo, se Deus quiser, a gente vai ter nosso telão, aí alguém mexe no computador e aparece rapidinho. Então, Salomão enviou mensageiros a Irão dizendo, todos sabem que Salomão foi quem construiu o templo, o primeiro templo, certo? A ideia veio de Davi. Você sabe que Davi, meu pai, não pode edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso a todos os lados, nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso, tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo, o seu filho, que porém em seu lugar no seu trono, esse edificará uma casa no meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim, os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário deste segundo, o que você determinar. Porque você bem sabe que entre meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Então Irão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Eu vou analisar superficialmente, porque eu estou aqui pregando sobre a presença que estava na tenda. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui? Chega de tendas. Agora eu quero habitar no meio do meu povo, no meio de vocês, no lugar onde eu coloquei, no lugar onde eu determinei, no lugar onde eu trouxe esse povo. Já era muito que Moisés já tinha morrido, que Josué já tinha morrido, que Davi, agora a gente estava em Salomão já. Agora me busque no templo e eu ouvirei e curarei de seus pecados, eu ouvirei os seus pedidos, as suas orações, te perdoarei. Agora eu tenho uma casa onde vocês podem entrar e habitar comigo. Olha que tremendo, gente. 2 Crônicas 7, de 11 a 16, não precisa abrir não. Salomão vai construir essa arca do Senhor, Deus vai falar com ele, aí ele vai dizer aquela frase, se eu fechar o céu e vocês se arrependerem, quem olhar para lá será perdoado, quem vir até mim arrependido será também perdoado. Aí no último versículo ele diz, porque eu escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus está dizendo que agora ele habita no meio do povo dele. Eu não sei se vocês entendem a diferença, eu fico doido quando leio isso. Ele está dizendo que se coloque no povo da época, Abraão. Um povo que ouvia tendas, que a presença de Deus estava e de repente não estava mais. Aí de repente ele constrói um lugar e diz, agora eu não vou sair daqui. Vocês conseguem imaginar a paz, conseguem imaginar o poder que aquele pessoal sentia, a confiança máxima de dizer assim, a gente tem Deus aqui agora o tempo todo. Sabe por que muitos de nós não conseguimos com essa empolgação de menino que eu estou aqui conseguindo imaginar isso? Porque a gente não dá valor a essa presença de Deus tremenda nas nossas vidas. Esse povo dava. A ponto de Davi pegar a arca e sair cantando, não, eu não posso reinar sem a presença, no caso com a arca, está aqui. Não, primeiro vem a presença, depois eu consigo reinar. Vocês percebem
Como Deus olha um cara desse, sanguinário, eu, a ponto de não poder construir o templo dele, e Deus dizer, esse homem aí, que mente, que mata, que já até assassinou, é segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi era apaixonado pela presença de Deus, e não só apaixonado, ele botava toda a sua confiança na presença de Deus. Se Deus falasse, eu não estou mais no coração de vocês, eu estou dentro desse templo aqui, será que a gente viria todo dia só para estar junto de Deus? É forte isso aqui, gente. Agora eu estou entre vocês, de todos vocês. E quem se chegar a mim, eu farei o impossível acontecer. Agora vocês sabem onde eu estou. Eu não sei se a gente banaliza o fato de ter um Deus tão perto, mas a segurança que aquele povo sentia devia ser algo indescritível, invejável. Aí, gente, eu vou intercalar um pouquinho e vou voltar para as épocas de Moisés, porque Deus fala um pouquinho da Arca da Aliança, né? E perceba que para o templo, ele chega e diz assim, era tudo perto, aqui estavam as madeiras de acácia na lama, no mangue, e ali no Líbano, no alto do monte, tinha os cedros do Líbano, madeira de primeiríssima. Cara, não ia estragar nunca uma madeira dessa. Ele fala, para o meu templo você usa cedros do Líbano, mas para a arca ele diz, madeira de acácia, um cipó grosso, enterrado na lama, cheio de nós, cheio de espinhos. E por que ele queria isso? Porque ele queria representar algo na arca muito mais tremendo, que era uma profecia para os dias de hoje, para os dias que Jesus viria, morreria, e aí a Arca da Aliança ia ser revelada. Ele dizia, não era madeira nobre. Ele pegava 2 caras, né? Arrancava a madeira ali, de acácia, aquele cipó grosso. Aí vai tratar a gente como um pastor trata. Vai pegar, arrancar todos os nós aí. E Abraão, quando você chegou aqui, nó pra caramba, hein? Doeu meu braço. Cara, alguém doeu o braço comigo e foi arrancando os nós. Aí Deus vem lixando os espinhos e dói. Lixar os espinhos dói. E os espinhos crescem de novo e a gente vê a injustiça, Jorge. O espinho começa a crescer de novo, tem que lixar de novo. E dói. Dói. A gente abdicar de nosso ego, dói. Aí a gente está todo assim, Silvio, lisinho, Deus vem e dá uma camada de ouro por cima. Esse era o lado da Arca da Aliança, era assim, aquela madeira lixada, que tiraram os nós, lixaram e botaram uma camada fina de ouro em volta. Por quê? Porque a Arca da Aliança representa a gente. Cheio de espinho, enterrado na lama, cheio de nós. Aí ele arrancou a lama, botou lá a camadinha de ouro, que é a santidade de Deus, o Espírito Santo, mas a tampa é ouro puro, que representa a santidade de Deus. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem da tampa, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E dentro da arca estava lá a vara de Arão que floresce, a gente foi chamado para isso. O pote de maná, que é o pão que caiu do céu, que é Jesus Cristo. E as leis, as tábuas da aliança, que foram gravadas no nosso coração. E aí o plano começa a se cumprir e a gente vai para João 1. Que todo mundo conhece os primeiros versículos de João 1 a 14, mas eu vou pular no meio, que diz, no princípio era o verbo, ou logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E eu vou pular para o 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que é seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Meu Deus do céu! Tudo agora ia perder o sentido. A tenda ia perder o sentido, Silvia.
Andréa, o templo ia perder o sentido. Agora o tabernáculo estava ali, gente. A presença havia mudado de endereço novamente. Agora, para estar na presença de Deus, tinha que estar na presença de Jesus. Ele era o Emanuel. É lindo, né? E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Dentro dela, daqueles templos, o povo fazendo rituais vazios. O tabernáculo andando no meio deles e no templo, rituais vazios. Muitos templos de hoje, rituais vazios. E onde está Jesus? No final a gente sabe. A presença agora estava na casa das viúvas. Onde estava o culto? Dentro do templo. A presença estava na casa dos pobres. A presença estava socorrendo os aflitos. A presença estava curando o que a religião não curava. A presença estava tocando na lepra que a religião não tocava. Entrando, a religião não entrava. Estava abraçando impuros, tocando leprosos. A presença estava estendendo a mão para os impuros, estendendo a mão para prostitutas, para adúlteras. E o povo continuava com a religiosidade dentro de um templo que a presença não estava mais, porque promessas antigas estavam sendo reveladas agora. A presença tabernaculou entre nós. A presença estava trazendo esperança para todos, e a lei estava julgando a todos e condenando à morte. E aí, finalmente, quando Jesus nasceu, o que é que estava em vigor? O templo. Jesus nasceu, o templo estava em vigor. E a presença de Deus estava em Jesus. Vocês podem dizer juntos: Jesus é a presença de Deus. Jesus é a presença de Deus. Vocês entendem isso? Vocês entendem que essa parede não é a presença de Deus? A presença de Deus está em Jesus. Ele chegou e agora se cumpriu a promessa do Emanuel, que está em João 2, 18 a 21, que vai dizer: entre os judeus, então os judeus lhe perguntavam: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam esse santuário, não vale mais nada, e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: este tabernáculo foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus veio no tempo certo e anunciou 3 coisas. É chegado, não é vai chegar. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Glória a Deus, cara. Ele estava para cumprir a profecia falada pelos profetas, gente. Mas eles não queriam receber. Eles decidiram não receber. Ezequiel 37:14, Jesus vai dar uma promessa que diz: porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. E ainda assim ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas nós que o recebemos, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Cara, Jesus falava numa linguagem que todos eles entenderam. Está vendo esse templo aí? Está vendo essas portas aí? Como era o nome das portas? Caminho, verdade e a última, vida, que dava no santuário. Está vendo isso? Destrua tudo, porque agora eu sou essa porta do caminho. Eu sou essa porta da verdade. Eu sou essa porta dessa vida. Eu sou essas 3 portas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você acha que os judeus não entenderam que ele estava falando das portas? Você acha que os judeus não entenderam que ele estava falando que o santuário não vale nada, que ele é a representação de tudo isso? A gente entra por Jesus: vem a mim.
E aí ele vai para o Pai, João 16:7 vai dizer: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracletos, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei até vocês. Ezequiel diz que o Espírito habitaria dentro deles. Aí você percebe a cegueira dos religiosos. Meu Deus, cara. Aí Lucas 24:49 vai dizer: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O que veio do alto? Poder. Quem veio do alto? O Paracletos. Quem veio do alto? A presença. A presença que estava na tenda, a presença que estava no templo, a presença que estava na Arca da Aliança, a presença que depois estava em Jesus, veio do alto para habitar em nós. Aquele poder que ninguém podia chegar perto, que o povo desejava chegar perto, que todo mundo queria chegar perto e só Moisés chegava perto, desceu do alto e disse: eu vou habitar dentro de vocês. E isso não nos alegra? Cara, era mesmo Abraão. Para quem veio a presença? Para a igreja, gente. Se somos a igreja, a presença veio para mim e para você. Regozijem com isso, filhos de Deus. Nós temos a presença de Deus dentro de nós, habitando dentro de nós. E o conhecimento da verdade liberta, porque eu pergunto duas coisas. Quem aqui sabe desse poder? E quem aqui vive esse poder? Ah, se a gente soubesse, nós faríamos coisas maiores do que a dele, porque agora o Espírito está em vários, não só em um. E a triste resposta, gente, quase ninguém sabe desse poder. O povo vem à igreja quando vem, ora porque cumpre compromissos, dizima porque cumpre compromissos, oferta porque cumpre compromissos, ouve a palavra porque cumpre compromissos, jejua porque cumpre compromissos, e não entenderam que Jesus fala que se é para cumprir compromissos, vocês não merecem o reino de Deus. Ele falou isso em outras palavras, ele falou: se a sua justiça não ultrapassar em muito a justiça desses caras fariseus e religiosos, de maneira alguma estará comigo. A gente não leva a verdade da Escritura a sério, com esse temor que esse povo tinha. Não vivemos a palavra, e a palavra se chama Jesus. A gente coloca muita esperança no externo, gente, quando o poder está todo dentro de ti, meu querido. Quando o poder está todo dentro de ti, André. Quando o poder está todo dentro de ti, Inês e igreja. Para que a gente bota a nossa esperança no externo, se o poder está todo dentro de nós? Por que a gente bota a nossa esperança no externo, quando Davi disse: eu sou o rei daqui, mas eu não governo, senão na vontade de Deus. É Deus que governa, não sou eu. E ele era o rei. E a gente quer o quê? Homens para governar, ou Deus? Meu Deus, cara, ele é muito lindo, Deus é muito poderoso. 1 Crônicas 6:19 vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Será que a gente sabe que a gente não pertence a gente mesmo? Por quê? Porque a gente deixou o Espírito Santo habitar em nós. Ele não invadiu, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Por que eu não posso me deitar com a prostituta? Porque o corpo não é meu. Porque eu não posso sair riscando meu corpo todo? Porque meu corpo não é meu. Porque eu não posso sair bebendo e destruindo o templo do Espírito Santo? Já respondi, porque é templo do Espírito Santo, não é meu. É porque é pecado? Não, cara. Se você tem a consciência de quem mora dentro de você,
Tudo muda só porque você sabe que nós somos santuários do Espírito Santo de Deus. E aqui, ele faz uma pergunta: será que vocês sabem? Você percebe, Eula? É uma pergunta de Paulo: será que vocês sabem disso? Como vocês podem ser um com a prostituta? Ah, nunca deitei com a prostituta, nem com o prostituto. Ei, quando a gente deita, de forma espiritualmente falando, quando a gente aceita as coisas do mundo, você está traindo Jesus. Ele chama de adúlteros, ele chama de prostitutas. Será que a gente sabe? Cara, antes disso, Jesus vai dizer assim, ó: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós somos um espírito com o Senhor ou a gente não recebeu o Senhor? Só tem essas duas alternativas. Porque se a gente recebeu o Senhor, nós somos um só com Ele. E acreditem, mesmo quase no final, isso vai esquentar muito aqui ainda. Sabe o que acontecia? Aquele povo da tenda, da arca e do templo, sabia onde estava o poder. Eles sabiam onde procurar. E nós não sabemos. Porque se soubéssemos realmente, Bena, a gente dava valor. A gente continua indo atrás de mãos impostas, palavras proféticas, é óleo ungido, água que cura. A gente vai atrás de tudo quanto é coisa, e Deus está dizendo: será que vocês não percebem que o poder está dentro de vocês, que vocês não precisam de nada dessas doutrinas inventadas para segurar, para amarrar? Se você sair sem a bênção do pastor, você vai sair em maldição da igreja. Jesus Cristo já quebrou toda a maldição. Você vai falar com o pastor por honra, não porque vai ficar em maldição. Não vai, não. Jesus Cristo pagou por esse pecado, ele é muito maior do que o pastor. A gente procura tanta coisa quando todo o poder continua dentro do templo. A diferença é que o templo mudou de endereço e a presença também. A gente saiu da igreja católica, a maioria de nós, né? Lá tinha suas imagens, seus santos. E aí entramos na evangélica e continuamos colocando nossa confiança nessas parafernálias, em óleo ungido, em pastor, em grupo de louvor, em caixinha de não sei o quê, em subir ao monte. Não, cara. Tudo isso vale, atos proféticos vale, quando seu coração já é do Senhor, porque você gosta. Mas Deus não vai se manifestar melhor porque Abraão deu um semitonado à esquerda e o pastor deu um à direita e saiu do tom no louvor, não. E aí, você tem consciência do Cristo ressuscitado? Você tem a consciência do Espírito de Jesus dentro de você? Você tem a consciência de que você é templo da presença de Deus? Porque quando Deus te faz uma pergunta, Ele quer ensinar algo que a gente ainda não está vivendo. E a pergunta é: acaso não sabem que o templo da minha presença é você, Abraão? Que o templo da minha presença é você, Alana, é você, igreja, é você, Maurício. Não estão se dando conta de onde buscar forças? Pois eu farei infinitamente muito mais além do que vocês pedem, do que vocês pensam, do que vocês oram, através do poder de Deus que habita dentro de você. Meu Deus do céu! Ah, se a gente entendesse isso! Eu farei infinitamente muito mais além do que pedimos ou pensamos e paramos aí, Máximo. Aí ele fala através do que já habita dentro de nós. A gente está olhando para o externo quando Deus está dizendo: eu já te dei todo o poder de mudar uma situação. Eu sou contigo, Gideão, homem valente. Porque Deus, cara, perguntou a Adão onde ele estava. Olha o que fala, Gênesis 3, 6 a 10, e vai ser potente isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para ter entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estava nu, costuraram folhas de figueira e fizeram
cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Querem ouvir algo grandioso aqui? Como Deus se comunicava com Adão antes da queda. Não era audível, era dentro. Eles eram completamente conectados. Adão era imagem do Senhor. Adão era semelhança do Senhor. Deus falava, ele sentia, não precisava nem abrir a boca. Não precisava nem abrir a boca. Era uma presença perfeita. Adão era um com Deus. O que aconteceu na queda? Adão perdeu, a conexão com Deus. E aí ele vai ouvir pela primeira vez a voz audível de Deus. E ele ficou com medo, ele nunca tinha ouvido aquilo. Adão, onde você está? Ficou com medo, se escondeu. E por que Deus perguntou a Adão onde ele estava? Deus não sabia onde Adão estava? E Adão sabia onde ele estava? Não. Adão pensava que ele estava atrás de um arbusto, mas Deus queria mostrar a Adão que ele era fora da presença dele. A gente pensa que sabe onde a gente está, e Deus muitas vezes está dizendo: onde você está? Estou aqui na igreja. Não! Você está fora da minha presença. Por isso ele não conseguia mais se conectar com Deus. O melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus. E você pode encontrar essa presença toda hora. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto, conversa com teu pai em secreto, e em público ele te exaltará. Vocês sabem que são o templo do Espírito Santo? Vocês sabem que são moradas de Deus na terra? Sim, Senhor, claro. Eu sei que eu sou Espírito, que o seu Espírito mora em mim. Eu sei que o Senhor habita em mim. E você está dizendo que eu tenho esse poder todo dentro de mim, e que antes de eu pedir, coisas grandes vão acontecer em minha vida. Aí Deus ouve essa minha resposta, Abraão, e diz: então você não é honesto comigo, meu filho? Porque se você respondeu que sabe onde está a minha presença, então por que você depende tanto do lado de fora? Por que você teme tanto as inconstâncias de fora? Por que você teme tanto quando perde um dinheiro, quando perde um emprego? Por que você teme tanto quando eu tirei alguém de sua vida? Por que você teme tanto quando eu te coloquei nesse lugar que você não quer estar? Se você sabe que aquelas pessoas lá atrás tinham que ir até o templo, olhar o teu templo, e elas iam só para ouvir de mim. E agora eu estou em você, porque você ainda se sente tão impotente. E Paulo diz: orei 3 vezes para tirar o meu espinho. E o Senhor disse: a minha graça te basta. E Paulo entendeu e disse: é isso mesmo, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quando eu enfraqueço a minha carne, eu faço a presença de Deus ressoar na minha alma. Mas a gente, sabe por que Jesus se afastava para orar? Não era para encontrar o Pai. Jesus não se afastava para orar para encontrar o Pai. Era para conseguir ouvir a sua voz interna, sem a interferência externa. Porque ele diz para a gente estar num quarto e orar em secreto. É para a gente estar na presença. Por que você vem para a igreja para estar na presença do Pai? Não, ele já está aí. Mas para você ouvir a Deus sem interferência externa. É a mesma coisa quando você está sozinho, você vai ouvir a Deus sem interferência externa. Era isso que Deus queria, porque ele sabia que o Espírito de Deus já estava nele. Mas a gente quer o reteté gospel, a gente quer os pandeiros gospel, a gente quer o barulho de tudo gospel, e chama isso de presença de Deus. A presença de Deus não está ali. Ele não está em festas, ele não está em religiosidades vazias, ele está dentro de você, ainda que você esteja num lugar de barulho. Jesus não batizava com óleo ungido, ele batizava com o Espírito Santo do fogo. Estão comigo ainda?
Anote isso aí, nada, absolutamente nada pode te fazer mais feliz e completo do que o Espírito Santo dentro de você. Deus veio morar em nós, gente, por meio do novo nascimento. Por isso a declaração do batismo é tão importante. É uma declaração, cara. Aí fala assim, mas eu tenho que me batizar para ser salvo? Cara, eu não preciso responder isso. Eu posso perguntar diferente. E por que não me batizar? E dizer a todo mundo espiritual, olha aqui, eu estou me declarando que eu sou de Cristo Jesus. Você é templo do Espírito Santo? Vocês são templo do Espírito Santo? Então mudemos nossa mente a partir de hoje. Sabe quando Deus permitiu a Davi levantar os recursos para o seu filho Salomão construir o templo físico na terra, ele estava dizendo, essa casa onde eu vou morar, para vocês terem um lugar para me encontrar. O que ele estava dizendo é isso. Vou morar aqui para vocês terem um lugar. Que coisa fantástica, gente. Quando dois israelitas se encontravam na rua, repare que massa, né? Eu fico pensando na minha loucura. Ele dizia assim, onde você está aí? Eu estou indo na casa de Deus. Um endereço na terra, que eles nunca tiveram. É tremendo demais. Para qualquer um que quisesse encontrá-lo, nem que esse alguém não seja israelita, Deus recebia. Bastava querer ir até Deus. E aquilo era uma sombra. Para mais tarde, devido ao sacrifício, à morte e à ressurreição, eu e você pudéssemos ser esse templo que o Espírito Santo ia habitar. Bena, eles olhavam para o templo e eram curados, e eram sarados, certo, André? Eles entravam no templo por causa da presença de Deus. Quem é o templo agora? Diga, somos nós. Então, quem olhar para você está sendo curado? Quem vier até você está sendo perdoado? Quem olhar para você está olhando para o templo de Deus? Quem olhar para você está olhando o Senhor? Porque o Espírito do Senhor que estava dentro do templo entregava vida a todos que procurassem. Você entrega a vida a todos que te procuram? Porque você é o templo do Espírito Santo. As pessoas vão procurar você. E quando ele olhar para você, seja de onde for, elas têm que se sentirem perdoadas. Elas têm que sentir a presença de Deus. Elas têm que saber que Deus mora dentro de você e que por meio de você ela pode vir para a luz. Deus não mudou. Deus não mudou as curas. Deus não mudou o perdão. Deus não mudou a compaixão. Deus não mudou o abraço dele. Ele só mudou de endereço e escolheu habitar gloriosamente dentro de nós. Que temos que sair daqui, sabemos que somos santuário do seu Espírito, santuário da sua presença. Hoje eu e você somos endereço de Deus. Já cremos nisso, né? Sabe então como a gente deve orar por uma pessoa que precisa de nossa oração? Senhor, enche-a com o Espírito Santo. Senhor, dê entendimento. Senhor, enche-me com o Espírito Santo. Senhor, me dê entendimento. Senhor, enche-me com o Espírito Santo. Senhor, dê entendimento. O resto o Espírito Santo faz. Eu vou terminar com a reflexão final aqui, para todos nós. E essa reflexão conterá duas perguntas, mas eu quero que a gente seja muito honesto conosco mesmo, Márcio. Muito honesto mesmo. Vamos imaginar que a gente acorda hoje, todos nós, e a gente descobre que fomos adotados. E eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando naturalmente. A gente descobriu que a gente foi adotado, que a gente era da herança do Elon Musk. Todo mundo aqui. Então a gente foi, provou a Elon Musk que a gente é da herança dele.
Então Elon Musk foi e deu um cartão de crédito ilimitado para você. É ilimitado, cara. Ele tem muito dinheiro. Ele deu esse cartão ilimitado para você. Você amanhã acordaria se sentindo como? Será que a gente acordaria se sentindo muito poderoso? Não, Abraão. Por quê? Porque a gente tem um cartão de crédito que vai abrir as portas no nome de Elon Musk. Ele vai pagar tudo. A vida melhoraria. E a primeira pergunta, porque são duas: como andaríamos agora? Sabendo que somos herdeiros dele. Eu acho que a gente andaria diferente nesse mundo, né? Com certeza andaríamos mais poderosos. Aí a segunda pergunta, eu vou ler um texto antes de fazer a pergunta, que está em Neemias 2, 7 e 8, que diz assim: Neemias diz: eu ainda disse ao rei, se for do teu agrado do rei, que ele me dê cartas para que os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que eu deveria me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. E agora vem a pergunta: e se, agora esqueço, e se eu fosse filho de Deus, como eu andaria? Se a gente fosse filho do Elon Musk, a gente andaria cheio de poder. Mas, e se a gente fosse filho de Deus? A gente está andando como não deveria andar? Porque se você tivesse um selo todo-poderoso dentro de você, como você andaria? Você andaria diferente se tivesse um cartão de crédito que te dá poder em nome de um ser humano. E por que a gente não anda diferente? Tendo uma carta na mão, como foi entregue a Neemias, para abrir portas pelo nome de Jesus. Abraão, ore pela gente. Glória a Deus.